A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Irmão, mais uma vez vou deixar aqui no ar para a meditação dos irmãos, né? Sobre as falsas igrejas que tem que se levantado no dia de hoje. Muitas das vezes a pessoa vai para a igreja, entra nela, é convidado, pensa que Deus está ali naquele lugar, Deus não está. Tem muitos que se fez falso profeta hoje para enganar o povo de Deus, para desviar o povo de Deus da rocha, para botar no lodo, para ele escorregar, para ele cair, irmão. Qual é o lodo? O lodo é o pecado. E qual é a rocha? É a palavra de Deus, é Jesus Cristo, que ele é a palavra. Então, irmão, muitas das vezes a pessoa não tem conhecimento, muitos que estão indo para a igreja agora, e muitos antigos também que não tem conhecimento, que não lê a palavra de Deus, não sabe separação entre as trevas e a luz. Ele vive mais nas trevas e acha que está na luz. Irmão, a própria palavra de Deus, ela fala, porque os tais falsos apóstolos são obreiro fraudulento, transfigura-se em anjo, em apóstolo de Cristo. E não de admirar, não é de admirar, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Está entendendo, irmão? Então, muitas das vezes, a pessoa quer passar como apóstolo de Deus, como obreiro de Deus, porque os apóstolos mesmo eram aqueles do passado. Hoje em dia, pode-se dizer seguidor de Cristo, que é chamado discípulo. Irmão, muitos estão se fazendo, levantando um ministério falso. A própria palavra de Deus, ela fala claramente, porque os tais falsos apóstolos são obreiro fraudulento, transfigura em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muitos, pois, que são o ministério, transfigura em ministério de justiça, mas o fim é ministério de iniquidade. Ele se passa como obreiro de Cristo, ele se passa como está andando na luz, mas não estão fazendo a vontade de Deus. A própria palavra aqui está falando. A própria palavra fala claramente. Porque os tais falsos apóstolos, obreiro fraudulento, transfigura em apóstolo de Cristo. Ele quer dizer que é apóstolo de Cristo. São muitas essas igrejas aí que diz que é apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro, o apóstolo de Jesus Cristo andou com Jesus Cristo quando Jesus andou aqui no mundo. Ele não andou com Jesus quando Jesus estava aqui na terra. Ele já mentiu. Ele não é apóstolo. Ele pode ser seguidor pela fé. Então, irmão, eles querem dizer que é apóstolo de Cristo, atraindo, porque o verdadeiro apóstolo de Cristo, se você for para dentro da Bíblia, você vai ver que por onde ele passava, ele fazia sinais de prodígio, cura, maravilha, ressuscitava. Pedro, até com a sombra dele, onde ele passava, ele era tão santificado a Deus, que os enfermos eram curados. E esses apóstolos, você passa perto dele, você não é curado. Você fica mais doente ainda. Ele não faz sinais e prodígios como os apóstolos de Cristo. Como é que ele quer usar o nome do apóstolo de Cristo se não faz a mesma coisa? Se ele serve o mesmo Jesus, como ele fala que serve o mesmo Deus, ele faria o próprio sinais e prodígios que os apóstolos do passado faziam. Hoje em dia, irmão, ele não faz nada disso. Então ele não pode confirmar que ele é apóstolo de Jesus, porque ele não vive em consagração. Primeiro, o melhor testemunho dele é que os apóstolos não pediam dízimo nem oferta. Se ele pede dízimo ou oferta, ele já está fora da palavra. Então ele é apóstolo fraudulento, como está escrito aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus fala claramente, porque são os tais faz de apóstolo, obreiro fraudulento. Está entendendo? Muitos não entendem essa palavra. Para ele ser apóstolo de Cristo, ele tem que fazer os sinais que os apóstolos faziam. Ele não faz sinais nenhum. Você entra na igreja com câncer, você sai canceroso do mesmo jeito. Você entra oprimido, sai oprimido. Então eles não são apóstolos de Deus, eles são apóstolos fraudulentos, como está falando aqui a palavra. Ele não faz sinais de prodígio igual os outros apóstolos. Ele quer usar o nome dos apóstolos, mas não faz o que os apóstolos fazem. Então a própria, como diz a palavra de Deus, a própria árvore mostra que é a árvore que dá fruto. Se ela não dá fruto, se ela não tem fruta, o bom fruto, você conhece a árvore pelo fruto. Então, se ele não faz sinais e prodígios como os apóstolos, ele é uma árvore morta. Ele não é apóstolo.
Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Cadê o fruto dele para ele ser apóstolo? Cadê os sinais de maravilha que ele está fazendo? Ele ressuscita defunto, ele faz o paralítico andar igual o Pedro lá no Templo Formosa fez. Ele cura. Irmão, não são apóstolos. A palavra de Deus ela fala claramente, né? São falsos apóstolos. Jesus mesmo nos diverteu desse falando para nós que haveria muitos falsos profetas naquele tempo no meio dele e haverá muito no meio de nós hoje. Havia muitos falsos profetas no meio dele e haveria muito mais agora no nosso meio. Então, essa palavra se cumpre aqui também, falsos apóstolos. Muitos estão abrindo igreja no nome de Jesus, mas não faz sinais de prodígio, não cura. Eles só pedem dinheiro, oferta e dízimo. Coisa que os apóstolos nunca pediu, o dízimo. Era colocado um cofre lá no templo, a pessoa dava segundo o seu coração, se ele sentisse vontade de dar. Jesus nunca chamou ninguém de ladrão. Que na verdade, esses pastores de hoje chamam os irmãos de ladrão que não dá o dinheiro, na verdade, ele está tirando a mancha dele, a imoralidade dele, botando no irmão, porque o ladrão é ele, que espera o irmão levar para a casa de Deus para roubar a Deus e a nação. Ele não ajuda a nação, nem a viúva, nem os órfãos. Ele quer comprar carrão bonito de luxo, como muito eu conheço. Comprou o primeiro carro, foi roubado, ainda falou com a boca dele. Eu fui roubado porque foi devolvido o que não era meu. Por que ele falou isso? Porque não era dele, era de Deus. E ele ainda continua comprando. Não abre os olhos, irmão. Quer viver na luxúria. A luxúria é pecado. Estes não são obreiros de Deus. A própria palavra de Deus fala claramente que o próprio anjo de Satanás transfigura em anjo de luz. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, quer passar como anjo de luz. Eu quero ver, e ele não vai conseguir fazer isso, transfigurar como no seu Espírito Santo de Deus. Ele não passa, ele nem tenta, porque ele já está derrotado, porque o Espírito Santo de Deus é santo, derrota ele. Anjo ele se passa porque ele foi anjo de luz. Então ele pode passar como anjo de luz porque ele foi anjo. Agora é da treva, mas ele pode enganar o povo. Mas o Espírito Santo ele nunca recebeu, então ele não pode passar por ele, ser ele, transfigurar em Espírito Santo de Deus. É isso que os irmãos têm que entender. Ô doutorado, para que vale esse estudo seu? Se você não pediu Deus, o Espírito Santo de Deus, para te revelar as palavras. Vocês não têm entendimento de nada, porque vocês são isso. Está enquadrado aqui nessa palavra aqui, ó, né? Se passa como apóstolo de Jesus, mas não são apóstolos de Jesus, são um obreiro, apóstolo fraudulento. Irmão, afasta do meio desses tais, sai do meio dele enquanto que vocês não se contaminam. A própria palavra fala, irmão. Irmão, nem todas pessoas que dizem Senhor, Senhor, nem toda boca que fala Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Porque tem que saber qual o Senhor. Senhor tem muito, Senhor tem um monte. Agora, Senhor é um só, que é Deus. Irmão, fica na paz do Senhor Jesus, se desperta, procura mais ler a Bíblia. Se você não entende, ora a Deus, para que Deus abra o seu entendimento e te dá sabedoria. Para isso ele fez com Salomão. Salomão não tinha sabedoria, pediu, Deus deu. Se Deus deu Salomão, vai dar você também, que tu também é filho de Deus. Irmão, fica na paz do Senhor Jesus, Jesus te ama, amém?